Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, uma coisa que as pessoas em geral não têm muito conhecimento a respeito é a relação entre como chamaria isso? Contentamento, frugalidade. Não é frugalidade não, porque às vezes frugalidade tem um aspecto de raiva, né? As pessoas às vezes são frugais porque elas são como é que chama? Tem avarice, né? São como é que chama? Mukirana. As pessoas às vezes são frugais não por sabedoria, mas por apego, né? Mas contentamento, né? Ser uma pessoa que se satisfaz com pouco. Uma das consequências de ser uma pessoa que se satisfaz com pouco, né? Além de você estar facilmente satisfeito, que é algo já um benefício em si, né? Você não precisa de muito para estar satisfeito, você não precisa de muito para estar feliz, para estar contente. Né? Contentamento, né? A pessoa que tem contentamento está contente. Então, uma coisa que as pessoas não estão, às vezes não estão cientes, né? É que existe uma relação também com a liberdade. Quando você é uma pessoa facilmente satisfeita, né? Que nem tem nos sutras, né? Pessoa facilmente satisfeita. É mencionada essa qualidade, né? O Buda elogiava essa qualidade. A pessoa experiencia maior liberdade do que antes, né? Porque agora ela pode ir basicamente para onde ela quiser, né? Ela não tem muitas restrições, né? Não tem muitas exigências, né? Eu só posso participar dessa atividade se tiver isso, 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 isso. Né? Eu só posso dormir num quarto se ele tiver ar-condicionado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Eu só posso comer se a comida estiver assim, 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 assado. Não pode ser uma comida sem essas características. Né? Eu só posso vestir a roupa se ela for a última roupa da última moda. Né? Tem que estar elegante, tem que estar assim, tem que estar assado. Senão não tem coragem de sair na rua. E também com relação às pessoas, né? Como é que você espera que as pessoas... O que é que você espera das pessoas, né? Então, se você é uma pessoa facilmente satisfeita, né? Então você não tem muito problema com as pessoas ao seu redor, né? As pessoas têm maior liberdade perto de você. E aí, se você estabelece um relacionamento de amizade com elas, né? Elas continuam te ajudando, né? A qualidade da forma como elas te ajudam melhora, não por você ter brigado com elas, por você ter exigido isso, aquilo. Elas melhoram porque elas têm bem-querer por você, têm amizade por você. Então as pessoas pensam, por exemplo, não, eu tenho que exigir que as pessoas me tratem assim, eu tenho que exigir que as pessoas façam isso, desse jeito, dessa forma, de maneira correta, assim, assim, assado. E aí as pessoas fazem, mas por medo. Né? Medo de tomar bronca, medo de você brigar com elas, medo de você expulsar elas, o que quer que seja. Né? Então é uma coisa curiosa, né? Às vezes a gente conversa com outros monges, né? outros monges que são abades de mosteiros, né? Então muitos deles também relatam esse erro, né? Quando eles recebem a função, né? de líder, né? do mosteiro, né? Então eles querem colocar uma regra, né? Todo mundo tem que seguir essa regra, e sempre alguém faz algo errado, ele dá bronca naquela pessoa, né? E aí que ele começa a reparar, e as pessoas começam a errar mais e mais e mais, né? As pessoas começam a cometer mais e mais erros, né? Porque o que acontece é que elas estão tensas, né? Elas estão o tempo todo tensas e preocupadas, às vezes, será que eu vou levar bronca? Aí elas acabam fazendo coisas erradas, né? Sem perceber, sem ter intenção, né? De fazer.
Às vezes, quando você simplesmente ensina, né, o modo correto de fazer e dá espaço para as pessoas cometerem erros, né, você percebe que as pessoas cometem muito menos erros. Se você acha que a maneira para as pessoas não cometer erro é dar bronca nelas e ficar de olho e criticando elas o tempo todo, para elas ficarem atentas e não cometerem erros, né? Depende do tipo de relacionamento que você estabelece com as pessoas, depende do local, né? Se é um local em que as pessoas já têm vontade de acertar, elas querem acertar, né? Às vezes funciona melhor você dar espaço para elas cometerem erros, né? Porque aí elas, relaxadas e tranquilas, né, elas então ficam mais eficientes. Então, às vezes também tem essa característica, né? Quando você não tem tanta exigência com relação às pessoas, as pessoas ficam melhores ainda. Mas nem sempre é assim, né? Se é um relacionamento de abusivo, né, as pessoas estão querendo levar vantagem de você, querem levar o máximo possível, dando o mínimo possível, né? Quanto mais você relaxa, mais as pessoas te abusam, né? Mas se é um relacionamento de amizade, de bem-querer, então você pode relaxar que as pessoas naturalmente vão ter desejo de fazer melhor, né? Então você tem contentamento com relação às pessoas, né? Então às vezes através do contentamento você consegue coisas ainda melhores, né, do que você conseguiria através de pedir ou exigir e coagir as pessoas, né? Isso é uma coisa que você observa também com relação por exemplo, os monges vivem de esmolas, né? Se você fica pedindo para as pessoas, me dá isso, me dá aquilo, não está boa o suficiente, eu quero comida assim, eu quero comida vegetariana, eu quero comida vegana, eu quero comida fresca, eu quero comida que tem essa característica, né? A tendência é que as pessoas vai ser um fardo para elas, né? Elas vão ficar, uxa, lá vem aquele monge, eu tenho que fazer esse monte de coisa agora. E a comida não sai tão boa, né? Quando você não tem exigência alguma, fala, olha, a comida que você quiser. Pode dar o que você quiser, a gente não tem exigência nenhuma, zero exigências, né? Ofereça o que você quiser, do que for possível. Aí a pessoa fica tranquila na hora de preparar a comida. O ato de preparar a comida não é um fardo para ela, não é uma coisa pesarosa e tensa, né? O resultado é que você enxerga, a comida está melhor ainda do que se você exigisse, né? Se você não exigir, a comida sai melhor ainda do que se você exigir, né? Então, às vezes, não só o fato que você, né, experiencia bem-estar onde quer que você vá, né? Você tem liberdade de movimentação, porque eu não tenho exigência de que tipo de coisa tem que estar disponível no local onde eu vou, né? Qualquer lugar que eu vou está bom, né? Não tem exigência nenhuma, né? Onde quer que eu vou está bom. Então você consegue frequentar qualquer lugar. E também às vezes você consegue coisas melhores do que você conseguiria exigindo, né? Se você estabelecer um relacionamento de amizade, né, com o ambiente ao redor, você percebe que na verdade você consegue mais do que você consegue exigindo e brigando e oprimindo as pessoas, né? Mas a questão da liberdade, ela não tem só, não é só o fato de você, por exemplo, você consegue comer em qualquer restaurante, né? Se eu quiser, não tem exigência com relação ao nível, né? Você pode ter alguma exigência no que diz respeito à sua saúde, né? Mas em termos assim, a comida tem que estar boa a esse ponto. Se não estiver boa a esse ponto, eu não como, né? Aí a quantidade de opções que você tem vai diminuindo, né? Mas se você tiver uma exigência assim bastante básica, tipo limpeza, né? Tem que estar limpo o suficiente, não perfeitamente limpo, mas limpo o suficiente, né? Aí você tem muito mais opções, né, de onde você pode frequentar. Mas isso também afeta o seu estilo de vida, né? Se você percebe, não, eu consigo estar bem com pouco, então a exigência de dinheiro, por exemplo, diminui bastante, né? Quanto de dinheiro você precisa para estar bem diminui bastante. E aí o que acontece? Às vezes você nem troca de emprego, até, às vezes você continua no mesmo emprego, só que agora não tem pressão, né? Você tem essa tranquilidade, ó, se eu precisar largar esse emprego, tranquilo. Você não está mais com a corda no pescoço, né? Mesmo que se eu trocar de emprego, se eu for demitido, tudo bem,
Eu sei que eu vou estar bem mesmo com um emprego pior do que esse. Com um salário pior do que esse, eu ainda vou estar bem. Então você nem precisa sair do emprego, é só uma questão de agora não estar mais com a faca no pescoço. Né? Você vai trabalhar tranquilo, relaxado. Né? E aí mais uma vez, né? Às vezes você vai trabalhar tranquilo e relaxado, você trabalha melhor ainda, você fica mais eficiente, as pessoas gostam mais ainda de você. E aí você ganha uma promoção. Quando eu finalmente larguei a preocupação, ganhei ainda mais. Né? Às vezes acontece isso. Né? Mas também, na mesma linha, né, você pode achar que é sabendo uma coisa, eu vou largar esse emprego. Não vale a pena. O salário que eles pagam não vale o estresse. Né? E eu não preciso desse salário. Então, se eu quantificar aqui quantidade de estresse e quantidade de benefício, não vale a pena. Tá, aí você larga o emprego, arruma um emprego que não pague tão bem, mas que não tenha tanto estresse. Um emprego que seja mais satisfatório, né? Que nutra, em vez de como é que chama? Sugar as suas energias, né? Sugar o seu bem-estar, né? Ele nutre o seu bem-estar, nutre o seu nível de felicidade. Né? Então você pode arrumar um emprego que te deixa feliz. Né? Vai pagar menos, mas você fica mais satisfeita fazendo aquele trabalho. Né? E aí o seu nível de bem-estar aumenta. Né? Às vezes você pode mudar de cidade. Né? Porque às vezes a gente está morando numa cidade específica por causa de emprego. Né? E emprego tem a ver com dinheiro. Né? E dinheiro tem a ver com prazeres. Então, se eu não tenho tanta necessidade de prazeres, eu não tenho tanta necessidade de dinheiro. Se eu não tenho tanta necessidade de dinheiro, eu não sou obrigado a morar aqui. Eu posso ir para um local mais espaçoso, mais tranquilo, menos trânsito, menos violência, clima mais agradável, acesso à natureza. Né? Então você tem liberdade de movimentação. Então, ainda mais hoje em dia, né, com a internet. Né? Antigamente, quando eu era mais jovem, não era tão... O que eu estou falando agora não era tão verdade assim. Né? Você podia sempre argumentar, não, mas eu não vou ter acesso à cultura, eu não vou ter acesso a informação, a livros, a música, a filmes. Né? Imagina, antigamente você tinha que ir numa locadora de vídeo, né, para você ter acesso a um vídeo. E ainda assim, se você quisesse acessar um filme de qualidade, assim, um filme de arte e tal, você tinha que ir numa locadora específica, né? Que com certeza não vai ter numa cidade pequena nem média. Né? Só em cidade grande, em metrópoles, que você vai achar uma locadora. Lá na Paulista tinha algumas, eu não esqueci o nome dela. Na Paulista tinha uma locadora. E aí em São Paulo inteira devia ter 2 ou 3 no máximo. Né? Mas hoje em dia com a internet, né? Bom, se você andar aqui ao redor do mosteiro, tem umas casas aqui atrás, isso aqui é perfeito. Né? Se for aluguel é barato. Né? Tem eletricidade, tem conforto, tem acesso à internet e fibra ótica. O que você vai querer na cidade? Fazer o que na cidade grande? Né? Se você conseguir trabalhar em casa ainda por cima, nossa senhora, é muito mais eficiente em termos de custos, né? Você tem melhor qualidade de vida, né? Então, às vezes, vale muito a pena, né? Mas você vai ter que abrir mão, né, de todos os prazeres extras, né? Eu quero comer num restaurante japonês, eu quero ir num show de não sei quem, eu quero ir num teatro não sei aonde, eu quero ir num boteco da moda, né? Então, você tem esse tipo de desejo por estímulo sensorial, né? Então, as suas possibilidades diminuem. Você não tem muita liberdade de movimentação, suas escolhas estão limitadas a certos ambientes. Né? Isso também tem um pouco a ver com... Você pode observar isso, pelo menos eu posso observar isso, não sei se vocês conseguem observar isso, mas a gente que vira monge observa isso também. Né? Os monges seguem centenas de regras de conduta. Né? E aí... Uma pessoa observando pode dizer, puxa, você não tem liberdade de fazer as coisas, você não tem liberdade. Você tem que seguir essas regras todas, né? Mas já eu olho o contrário, falo, não, na verdade você é que não tem liberdade. O problema é que o que acontece é que as suas regras não são declaradas, né?
As minhas regras são declaradas, mas essas regras todas se aplicam. Todas as regras de conduta que os monges seguem tem sempre um princípio espiritual por trás delas. Né? Então é frugalidade, respeito, humildade, né? Honestidade. Né? Então são todos princípios espirituais que eu já ia seguir isso, quer tivesse regra ou não. Né? As regras, na verdade, só aumentam ainda mais, né? Potencializam ainda mais a sua prática desses princípios espirituais. Né? Então são princípios espirituais que são bons, independente de haver regra de conduta ou não. Né? Então não é um sacrifício tão grande assim para uma pessoa que tem esse interesse. Né? Se é esse o seu interesse na vida, não é um sacrifício muito grande, na verdade, pelo contrário. Né? Agora, quando eu olho a vida de algumas pessoas, né, das pessoas que vêm conversar comigo às vezes, você vê que a pessoa que tem um monte de... Vocês é que tem um monte de regra para seguir, né? Até na hora de oferecer comida, às vezes a pessoa os monges vão recolher comida como esmola, né? Aí você tem uma tigela, né? Daí a pessoa coloca comida na tigela. Aí na hora de colocar a sala, não pode colocar, claro, por que não? Ah, não, vai ficar, como é que chama? Vai ficar murcha a folha que se tem. Estou preocupado se a folha do alface vai ficar murcha ou não. Então, isso não é um assunto que ocupa a minha mente nunca. Nunca isso ocupa a minha mente, a folha do alface. Já as pessoas têm essa regra, né? Não pode comer que está murcha a folha do alface. Então é uma regra não declarada, né? O café está frio, pronto, não pode mais beber o café, está frio. Joga fora. Não pode beber esse café, é proibido, vai morrer se beber esse café. As pessoas parecem que vão morrer envenenadas. Tem algumas coisas que a pessoa tem tanto apego que viram um ritual, né? Café é um negócio que vira ritual, né, pessoa? Às vezes eu também, acontece várias vezes, né? Né? Às vezes eu tomo café para ajudar um pouco na digestão também, né? Aí fala, tem um resto de café? Tem, deixa eu ver. Ah, não, o café tá morno. Tudo bem, eu só quero ajudar, eu só quero tomar para ajudar um pouco. Não pode, espera, vou fazer um café não. Eu só queria um café, é uma coisa tão simples. Né? Não, as pessoas têm regras que elas não conseguem sair daquele labirinto, né, de regras que elas têm na cabeça delas. Né? Elas nem param a perceber que isso é uma regra. Né? Então tem todo tipo de coisa, né, com relação a roupa, comida, sei lá, um monte de coisas. As pessoas têm regra para tudo, né? Só que são regras não declaradas, são regras, quem dita essas regras são os desejos, né? São os desejos e as aversões, né? Então você vive um estilo de vida que reforça, aumenta, exacerba, querendo falar bonito não consigo, deixa pior ainda, aumenta ainda mais os desejos, as aversões. Por mais que você tenha a ilusão de que você tem liberdade, na verdade você está aumentando ainda mais a sua prisão. Né? Mais regras a serem seguidas, mais deveres a cumprir, né? Mais coisas proibidas a você fazer. Né? Então não tem, enquanto tiver ego envolvido, não há fim para isso. Não pense que isso chega num ponto que, ok, agora parou. Não para. Né? Às vezes você vê essas notícias, né? Os políticos roubando dinheiro, né? Então o cara vem roubando, tem uma carreira já, né, de roubar dinheiro, né? 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Você imagina, há 10 anos atrás o cara roubou 50 milhões. Se ele tivesse parado com 50, ele estava livre. Ele ia embora para casa com 50 milhões de reais. Ele ia ser milionário pro resto da vida. O cara não consegue parar, ele continua roubando até ser preso. É uma coisa que você... Mas quanto, você somar tudo, deu quanto? 270 milhões. Cara, mandava você ter parado em 200. Se você parasse em 200, você ia sair livre. Não consegue. Quando o ego está envolvido, a pessoa ela vira escrava. Ela não tem limite, não existe isso. Né? Então, se investiga um pouco mais da vida da pessoa, você descobre que ela é alcoólatra, ela usa drogas, é uma pessoa com todo tipo de disfunção sexual. Todos os sintomas, né, de ego estão presentes. Né? Então você fica ali, puxa vida, mas não é uma opção. Né? A pessoa vira escrava. Né? Ele vai falar, eu tenho liberdade total, esse dinheiro todo eu posso fazer o que eu quiser. Não pode não. Você só pode fazer o que o ego manda. O que o desejo, a aversão, a vaidade, a ganância, a inveja mandam.
Você não consegue fazer o que você quiser. Você é o maior escravo de todos, né? Ao ponto do ridículo, né? Como eu falei, a pessoa não consegue parar com 200 milhões de reais que ela conseguiu de graça. Ela não consegue parar. Tem que roubar mais 10. Vai roubando até cair para a cadeia. Até ser humilhado publicamente, né? Sair no jornal. E era uma coisa tão fácil a fazer, né? Não consegue fazer. Não consegue. Então, né, quando o Buda diz, como eu sempre falo, né, o Buda nunca explicou exatamente o que é iluminação, nirvana. Ele não explicava, as pessoas insistiam, perguntavam, ele não respondia. Né? A única coisa que ele fazia com relação a isso, ele qualificava, ele dava exemplos, né? Usava adjetivos, né? Que passavam uma ideia, né? Do que era nirvana, né? Do que é nirvana. E um dos adjetivos mais comuns, né? Vimutti, né? Liberdade. Então, a liberdade suprema, vimutti. Então, mesmo a ideia de liberdade que as pessoas têm, né? Não está bem alinhada com o Dharma, né? Mesmo, como eu falo, né? Uma vez eu fui dar uma palestra, não lembro mais o conteúdo da palestra, mas eu olhei o título dela, o título que eu coloquei era, como é que é? Mesmo a bondade mundana aponta para o lado errado. Né? Então, mesmo os conceitos bons, né? Que a gente considera como bom, como liberdade, né? Se você for investigar, o que você entende como liberdade de pessoas? É uma liberdade que, na verdade, joga as pessoas de volta à prisão, né, do samsara. O que as pessoas entendem como compaixão é bem esquisito às vezes. Né? O que as pessoas entendem como liberdade vai no sentido oposto, né, do que os arahants, que os budas diziam. Então, mesmo esses conceitos, essas coisas que são entendidas como boas qualidades, às vezes tem que estar atento, né, e olhar de novo. Né? Mas peraí, mas o que você está querendo dizer com isso? O que é que nós estamos entendendo aqui como liberdade, como bondade? Né? E também conceito que às vezes hoje em dia as pessoas entendem como ruim. Né? É bom olhar de novo. Né? Quando a gente fala em humildade, algumas pessoas veem uma conotação negativa nisso. Né? Quando a gente fala em disciplina, algumas pessoas enxergam uma conotação negativa nisso. Quando você fala em renúncia, em abrir mão, em contentamento, muitas pessoas criticam isso. Essas qualidades são dignas de crítica. Elas acham que isso é ruim. Não pode ter contentamento, tem que querer mais. Tem que lutar e querer mais. Né? Se você olhar da perspectiva, né, do que a pessoa está dizendo, você pode até mais ou menos, né, concordar ou não com ela. E também quando você olha como é que o Buda contextualizava contentamento, né, você também pode concordar mais ou menos com isso. Né? Mas o fato é, isso tem que ter um contexto correto. Né? O Buda também não ensinava as pessoas a ter contentamento com coisas ruins, né, com más qualidades mentais. Não esteja satisfeito em ser uma pessoa ruim. Né? O Buda ensinava as pessoas a ter vergonha, né? Medo de fazer coisas ruins, ter vergonha de fazer coisas ruins. Né? Então não é para você estar contente em ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa baixa, uma pessoa desonesta. Né? Você tem que primeiro estabelecer a sua mente no caminho correto. Né? E aí sim desenvolver a qualidade de contentamento. Né? Contentamento requer uma fundação. Né? Então por isso que a gente sempre fala, sila é a base. Né? Conduta moral é a base. Né? Então primeiro você corrige o seu comportamento. Né? Quando você estabelece um comportamento, uma linha de comportamento correta, né? Baseada em princípios espirituais, princípios da humildade, do respeito, do bem-querer, da honestidade. Né? Então você cria uma fundação, né, de algo saudável. Né? E tendo estabelecido bem essa fundação, aí sim você pode ter firmeza, né, na ideia do contentamento. Né? Aí sim isso vira uma coisa realmente correta. Né? Tem que ter um contexto. Né? Então, estou falando aqui em termos de contentamento, significa
a não queimação por prazeres sensuais, né? A não queimação por prazeres sensuais, né? A não aversão, né? Também baseada em prazeres sensuais, né? Porque se você tem desejo por um estímulo, você automaticamente desenvolveu uma aversão a tudo aquilo que não é aquele estímulo. Então, no momento que você fala, não, eu quero tomar o sorvete X, então agora eu não quero nenhuma outra coisa, todas as outras coisas eu não quero mais, né? Então eu quero isso, né? Junto com todo desejo vem a aversão. Então, se você tem uma pessoa que tem um hábito constante de desejos, né? Então você com certeza é uma pessoa que tem um hábito constante de aversão, de insatisfação, né? De não satisfação. Então a sua mente é muito facilmente irritada. É muito fácil surgir uma situação que não era aquilo que você queria. E é pior do que não ser aquilo que você queria, é justamente o que você não quer, né? É oposto, né? É repulsiva a situação, né? Porque às vezes a coisa não é o que eu queria, mas também não chega a ser uma coisa repulsiva, né? Então a pessoa não tem Coca-Cola, tem só Guaraná. Ok, eu queria Coca-Cola, mas eu não odeio Guaraná, então tá bom, eu tomo Guaraná, né? Agora, não tem Coca-Cola, só tem tubaína. Acho que a pessoa nem sabe mais o que é tubaína hoje em dia, só o pessoal da minha geração que deve lembrar isso. Tem tubaína, que nojo, eu não quero isso em hipótese alguma, né? Leve-se embora daqui, eu não quero isso de jeito nenhum, né? Aí você fica com raiva, né? Pô, não tem nada para beber. Vou ter que comer sem beber nada, porque não tem nada. Não tem nada que esteja a meu nível, né? Só tem tubaína, groselha e crush. Só tem crush, tubaína e groselha. E aí? Caramba, eu fiquei com raiva já, porque agora eu tenho que beber, vou ter que comer sem nada para beber, né? Que é desagradável, né? Então a pessoa fica com raiva, né? Então, tem gente hoje em dia que não bebe água, né? Não sei se no Brasil tem isso, né? Mas o pessoal que mora nos Estados Unidos estava me contando isso, né? Tem gente que o cara não bebe água, ele tem aversão à água, ele só bebe Coca-Cola. O cara não consegue, ele sente nojo de beber água. Isso, a distorção chega tanto que chega a esse ponto, né? Pessoas, a coisa está ficando cada vez pior, né? Então, fique atento, né? Às vezes pare para se questionar um pouco, né? Porque as pessoas têm desejo de bem-estar, né? Elas querem felicidade, elas querem bem-estar, né? Então você busca bem-estar procurando mais recursos, mais conforto, uma situação mais agradável, né? Mas às vezes também você tem que olhar para dentro de si mesmo, né? Quanto que eu consigo fazer aqui dentro, né? Que poderia gerar bem-estar sem ter todo esse fardo, né? Envolvendo o mundo material, envolvendo as demais pessoas, porque as demais pessoas são difíceis de controlar, né? Então eu quero bem-estar, então eu quero que as pessoas me tratem assim, eu quero que elas falem dessa maneira, eu quero que elas se comportem dessa maneira. É difícil você conseguir que as pessoas ajam da maneira que você deseja, né? Então às vezes você fala, bom, o que é que eu consigo fazer que não depende dos outros, não depende do que os outros dizem ou fazem, não depende tanto de dinheiro ou prazeres sensoriais, né? Então, às vezes você pode perceber que existem coisas que você pode fazer aqui e agora, né, consigo mesmo. Você pode treinar a sua mente a ter contentamento. Você pode treinar a sua mente a estar satisfeita aqui e agora. Um dos melhores exercícios para fazer isso é praticar a meditação, né? Um dos grandes segredos da meditação é contentamento. Você coloca a mente na respiração e fique satisfeita só com a respiração. Não tente entrar em samadhi, não tente alcançar a iluminação, não tente cessar os pensamentos, não tente fazer as distrações sumirem. Você coloca a mente na respiração e só isso. Aí você tem que ter firmeza nesse contentamento.
Sempre que a mente tentar escapar, não, eu quero. Não, você não quer nada. Pode ficar aqui mesmo. Relaxe, fique aqui mesmo. E desenvolva uma atitude de contentamento, né? Assim você fica mais fácil, né? Porque a mente busca distrações porque ela quer bem-estar. Se você conseguir sentir bem-estar na respiração, as distrações diminuem bastante. Fica bem mais fácil manter a mente focada na respiração. Então, uma das coisas que eu percebia bastante também em termos de praticar meditação, a desconforto, né? Quando a mente está acostumada aos pensamentos. Se você é uma pessoa que pensa freneticamente, como é o caso de 80% das pessoas hoje em dia, né? Então o que acontece é a mente se acostuma àquele ritmo, tem um certo som, né? Tem um ritmo os pensamentos. As pessoas pensam em frases, então a língua portuguesa tem um ritmo, a língua tailandesa tem um outro ritmo, a língua inglesa tem um outro ritmo. Então a mente fica viciada nesse ritmo, nessas frases. Ela é como se fosse uma música que ela precisa ouvir constantemente, né? Então quando você vai colocar atenção na respiração, né? E tentar relaxar e apaziguar os pensamentos, relaxar a mente até. Só o contato com a respiração já é aversivo para a maioria das pessoas, porque ela não é o mesmo ritmo, né? É um ritmo lento, né? Inspira, expira, inspira. Não tem variação, é um ritmo monótono. É um ritmo constante, não tem variação, né? E não tem o mesmo ritmo rápido das frases, das palavras, né? Então as pessoas ficam com aversão à respiração, né? Então por isso que é um bom truque para conseguir concentrar melhor a mente, né? É aplicar metta, né? Aplicar bem-querer à respiração, né? Muitas pessoas conseguem progredir com isso, né? Elas aplicam bem-querer à respiração, uma atitude de amizade, uma atitude de amor, né? Pela respiração. E isso apazigua essa aversão que eu acabei de mencionar. Aí fica mais fácil, né? A mente não foge tanto para distrações, né? Ela encontra contentamento em estar observando, experienciando a respiração. Então fica bem mais fácil meditar quando é assim, né? Então é uma coisa que é tão útil, né? No dia a dia, né? No bem-estar do dia a dia, né? Em ganhar liberdade, movimentação dentro da sua vida, né? Como também está diretamente conectado ao caminho que leva à eliminação, né? Então, voltando ao assunto anterior, né, as regras monásticas que os monges seguem também são assim, né? São coisas que são tanto um treinamento, né, de qualidades, né? Mas essas qualidades estão diretamente relacionadas à prática que leva à iluminação, né? Então o Dharma é algo que leva à eliminação. O propósito do Dharma é isso, né? O propósito do Dharma não é autoajuda ou melhorar a sociedade, resolver os problemas da injustiça social. O propósito do Dharma é levar as pessoas à iluminação. Coincidentemente, né, o caminho para a iluminação passa pela bondade, pelo aquilo que as pessoas hoje em dia entendem, né? Mais ou menos entendem como bondade. Então não há contradição, né, entre bondade mundana, né, entre bondade assim no nível mais grosseiro, né, e o caminho para a iluminação, né? Até um certo ponto, né? Chega um ponto que pode ser que haja contradição, sim, né? Dependendo do ponto de vista das pessoas, né? Então pode ser que haja. Então um dos paramitas que o Bodhisattva desenvolve à perfeição, né? Antes de alcançar a iluminação, né? É o paramita da renúncia, né? Então é dito que ele renuncia a tudo, né? Até o próprio filho, né? Ele renuncia, ele doa, né? Ele tem na última vida, antes de alcançar a perfeição, né, da capacidade da caridade, da doação, né, o Bodhisattva, ele doa o próprio filho, ele dá o filho de presente, né, que é a coisa que as pessoas têm mais apego, né, as pessoas têm mais apego no mundo, né, é o próprio filho, né, a própria família, né. Então, para alcançar a perfeição, né, da caridade, ele doa a própria família, né, ele dá de presente para uma outra pessoa. Que é algo que algumas pessoas podem julgar isso como falta de bondade, falta de amor, falta disso, falta daquilo. Mas se você enxergar o quadro maior, né, do que é que ele está construindo, né, você enxerga de que forma isso é benéfico, né, onde é que isso se encaixa, né,
no quadro maior que tá sendo construído, né? Do propósito maior que ele tem em mente, né? Que ele tem como objetivo. Né? Então é isso, né? Só chamando a atenção para esse fato, né? Que existem certas coisas que, ao contrário do que diz o senso, a noção normal das pessoas, né? Tem certas qualidades que levam à liberdade, né? A renúncia, contentamento, frugalidade, são coisas que na verdade podem aumentar ainda mais a sua qualidade de vida. As pessoas acham que isso leva a piorar a qualidade de vida, porque as pessoas que decidem o que é boa ou má qualidade de vida são empresas. Né? Então, contentamento não pode ser boa qualidade de vida, tem que ser contrário, né? Desejar e obter é que leva a boa qualidade de vida, né? Porque elas vendem coisas. Né? Então, depende para quem você está perguntando, que elas vão dizer é um pouco diferente. Né? Então, é bom refletir a respeito dessas coisas. Né? Então é isso. Tenham